Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Digam graças a Deus. Precioso Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez nos dirigimos a Ti uma palavra de oração, pedindo para que nesse instante, Senhor, Tu venha nos guiar nesse momento em que estaremos aqui tratando desta palavra, dessa escritura, e daquilo que o Senhor mesmo tem nos ajudado, nos instruído através da mensagem deste dia, que Tu entregou para a noiva de Cristo nesse tempo do fim através do Teu mensageiro, irmão William Branham. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos isto, compreendermos este propósito da forma especial como o Senhor tem tratado com a noiva de Cristo nesse dia, trazendo a ela, levando até ela uma palavra, uma mensagem, para que ela pudesse ser lavada, santificada, e que através dessa palavra, ela com seu testemunho, pudesse ver isso que nós acabamos de ler, que Paulo disse que quando levava a sua palavra para a sua igreja, ele não levava apenas palavras, ou não ia de encontro às congregações com palavras persuasivas, palavras requintadas, refinadas, bem articuladas, nada disso. E ele podia, ele tinha dons, ele tinha isto, ele tinha conhecimento. Mas a única coisa que Paulo queria fazer é com que a igreja ali daquele dia pudesse ter um contato especial contigo, através da administração da palavra e também da revelação de Cristo na forma de sinais e de poder. Porque sabemos, Senhor, que há poder na Tua palavra. E não podemos separar, Senhor, a Escritura do Teu Espírito. Então, Senhor, nesse instante nós pedimos que a Escritura que for lida e que tudo que for meditado e comentado, que o Teu poder também possa estar ungindo tudo que for dito e falado. Que Tu possa abrir os olhos dos nossos corações, o nosso entendimento, e imprimir nas tábuas dos nossos corações agora aquilo que Tu tem para nós nesse instante. Reverentemente, Senhor, nos curvamos diante da Tua santidade e pedimos para que Tu passeie entre nós, para que Tu esteja conosco, Senhor. Te damos liberdade para que Tu nos instrua, nos corrija, nos oriente. Aqui estamos com este propósito, Senhor. Santifica nossas vidas com a Tua palavra que vai ser ministrada. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Eu sei que essa escritura é muito familiar, muito conhecida pelos irmãos. Desde o tempo de denominação, eu pertencia a uma igreja pentecostal.
eu me inspirava nisso, eu repetia essas palavras nas minhas orações. Senhor, eu quero ter um conhecimento da Tua Palavra, mas que eu possa fazer com que, ao ministrar a Tua Palavra, onde quer que Tu me guiares, que eu possa também levar lá Tu, o autor da Tua Palavra, o Teu Espírito, para que o Teu poder esteja presente e manifestado. E sempre quando eu li o livro de Atos, eu ficava muito inspirado da forma como Deus operou ali no início da Igreja Apostólica. E quando eu conheci o ministério do irmão Branham, então eu pude ver que nosso Deus realmente era um Deus vivo, porque Ele conseguiu trazer para esses dias do tempo do fim o mesmo tipo de espírito, o mesmo sangue, o mesmo poder e a mesma palavra, a mesma mensagem daqueles apóstolos, com a mesma avivamento, né? Em simplicidade, como o Branham também dizia, né? Ele trazia uma mensagem em simplicidade, mas com poder. E Paulo, ele aqui com essas palavras, ele está resumindo qual que era o seu propósito do seu ministério, que era de trazer para a igreja não uma nova teologia com palavras bem requintadas, como eu disse, com uma boa retórica. Ele não tinha nada disso em mente, né? Mas ele queria levar para a igreja daqueles dias, para onde ele ia, a mensagem, o evangelho, mas com sinais, com demonstração do poder de Deus, o poder vivificador. Os fariseus que condenaram Jesus ao madeiro, eles tinham a melhor teologia que eles poderiam ter naqueles dias. Mas a teologia, com todo o entendimento que eles tiveram das Escrituras, não foi suficiente para que eles pudessem enxergar ali Deus na sua visitação em carne humana na forma do seu Filho. Então a teologia deles, por mais perfeita que fosse, por mais que se adequasse a tudo, a cada parte minúscula, minuciosa das Escrituras, da Torá, do Antigo Testamento, do Tanakh, não era o suficiente, não foi suficiente para eles. Aquilo não foi vivificado para eles. Eu estou mencionando isso porque o próprio Paulo, você sabe, ele foi um fariseu, ele era um doutor da lei, né? Ele foi formado lá numa escola antiga, né? Que começou lá por um rabino chamado Hillel, o ancião. E Hillel foi um dos autores, um dos criadores do Talmud, que é muito lido pelos judeus ainda hoje, é uma cultura oral, que depois foi sintetizada na forma de livros. Depois, seu neto de Hillel, que foi Gamaliel, deu continuidade. Nos dias de Paulo, ainda havia aquela escola. Paulo estudou aos pés dessa famosa escola rabínica. Então, Paulo tinha um grande arcabouço teológico doutrinário. Na verdade, Paulo ele foi preparado pelos judeus para ser um homem de uma grande autoridade. Imagine a grande frustração que todos aqueles homens tiveram quando viram depois ali Paulo rejeitando tudo, todo investimento que aplicaram na sua vida para receber a Cristo e para ser um ministro do Evangelho. Foi uma grande decepção para eles. Eu creio que até aquela cidadania romana que Paulo tinha, não sei como é que eles conseguiam, às vezes se comprava, às vezes se adquiria conforme algum tipo de trabalho, onde eles moravam. Então, estrategicamente, Paulo estava sendo trabalhado. Eles queriam usar Paulo como uma grande autoridade, uma referência, alguém que pudesse ser uma voz futura para aquele sistema religioso que havia ali. Mas Paulo, ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão daquela teologia toda que ele assimilou, que ele recebeu, para poder aceitar a teologia, digamos assim, entre aspas, de Jesus Cristo. E foi para isto que Deus chamou o apóstolo Paulo. Então, agora, Paulo, com uma outra teologia totalmente reformada, porque agora tem a revelação, nada do que ele aprendeu da Escritura, do Tanakh, nada daquilo foi em vão, não. Só que agora ele teve uma revelação de tudo aquilo. Agora sim ele tinha de fato a teologia, né? Então, agora ele estava com aquela teologia já reformada, aprimorada, e ele não estava agora fazendo o que ele fazia até então, que era promover aquele sistema, mas agora ele estava ali para promover, com a teologia de Cristo, o reino dos céus. Amém? Mas, quando Deus escolheu em nossos dias um homem, um mensageiro, novamente, para comunicar para a sua noiva, para a sua igreja, uma palavra para esse tempo do fim, uma mensagem, você vê que ele não escolheu alguém da mesma condição em que Paulo estava. Deus agora não escolhe um teólogo como Paulo era um teólogo. Paulo era teólogo, era filósofo, era poeta,
Você vai ver que ele até cita poetas nas suas epístolas, né? Então, agora Deus muda isto, né? Ele escolheu uma pessoa que não tinha nem sequer uma capacidade para poder expor esses termos técnicos que se aprende nos seminários teológicos. Tanto é que ele nem passou por nada disso, né? O irmão Branham não passou por um tipo de seminário de teologia, como o Paulo havia passado, como há pouco mencionei, e nem buscou Deus também por alguém que tivesse boas maneiras, alguma educação refinada, requintada, alguém que viesse de uma família de renome. Mas o que foi que Deus fez? Ele buscou e preparou um homem simples, um homem humilde, que pudesse ser simples também em palavras, para tornar a sua mensagem também o mais simples possível. O irmão Branham, ele tinha também uma teologia. Isso eu já tenho tratado já faz um bom tempo, já faz alguns anos que eu tenho falado sobre isso. E eu vou ler alguns sermões onde ele menciona. Agora, essa teologia que ele tinha nada tem a ver com essa teologia moderna. A teologia que ele tinha era a teologia, como eu disse, a teologia de Cristo, ou da palavra. Né? E quando eu digo teologia, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu estou querendo dizer aqui exatamente. Porque estou, na verdade, me referindo à acepção da palavra teologia. Porque a teologia é formada de duas palavras gregas, theos e logia. Theos, você sabe que é Deus. Né? Logia é um derivado de logos. Todo mundo sabe, alguns traduziram na Bíblia por verbo ou palavra. Logos é isso, logia é isso. Teologias. Então o que é isso? Logos de Deus, palavra de Deus. Teologia, a palavra teologia significa isso. Então, quando eu digo para você que o irmão Branham tinha uma teologia, eu quero que você entenda dessa forma que eu estou aqui apresentando. Ele tinha a palavra de Deus. Não uma palavra, não uma interpretação, não um suposto entendimento, um ponto de vista pessoal, carnal, denominacional, não. Ele, de fato, ele tinha a palavra de Deus, a teologia de Deus. Porque ele fala muito que existe a falsa teologia. Mas se existe uma falsa, não tem que ter uma verdadeira também? Porque a falsa ela tem que personificar a verdadeira. Então, se há uma falsa teologia, tem que haver verdadeira. E é a mesma que Paulo abraçou. Ele teve que renunciar à falsa, porque aquela falsa teologia crucificou o seu Senhor. Mas o Senhor tirou proveito toda aquela estrutura, como eu disse, que Paulo tinha, e reformulou sua mente, sua teologia, para que ele pudesse ter de fato a teologia de Deus, ou seja, a palavra de Deus, e ministrar essa palavra para aquele templo, para aquela igreja. E agora, nesse tempo do fim, Deus resolve escolher alguém sem teologia, sem formação teológica de seminário, para que este homem simples, humilde, como William Branham era, pudesse pregar a teologia, ou seja, a palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou fazendo aqui? É disso que eu estou dizendo que o irmão Branham tinha. Essa teologia que ele tinha era de fato a palavra de Deus revelada. Ele não pregou uma nova teologia. Ele não pregou uma nova doutrina. Ele não pregou uma nova palavra. Ele não pregou algo novo que a igreja precisasse. A igreja não precisava de algo novo. Ela precisava exatamente daquela mesma doutrina, daquela mesma teologia, daquela mesma palavra que ao longo das eras se perderam, porque a falsa teologia conseguiu cobrir, conseguiu fazer com que o povo esquecesse, olvidasse. Essa é a teologia que o irmão Branham trouxe para nós. Uma palavra que fosse também, como disse Paulo, com demonstração do poder de Deus. E o poder de Deus vindicou que aquela teologia de William Branham era de Deus, era a palavra de Deus. Porque Deus tornou a sua palavra viva outra vez através desse ministério. Né? Com poder que se revelou de que forma? Na simplicidade. Né? Exatamente como fez também o apóstolo Paulo. Porque ele disse, eu abri mão daquela retórica toda que eu podia expor para vocês, e eu fiz o quê? Vim aqui expor Cristo, a teologia de Cristo, não com palavras persuasivas de teologia humana, mas com simplicidade e com demonstração de poder. E foi isso que o irmão Branham também fez nesse dia, porque ele disse que era disso que a igreja precisava agora. Quero ler aqui algumas mensagens, separei muita coisa aqui para nós lermos, sermões não traduzidos, para nós entendermos esse assunto que nós estamos apresentando aqui. Mensagem O Profeta Eliseu, disse 53, 23 de julho de 53. Bambana aqui diz para você, o que precisamos hoje não é de uma nova teologia.
O que precisamos hoje é de um bom avivamento à moda antiga de São Paulo. Paulo não pregou teologia. Ele pregou a palavra. Agora vem uma banda e diz, nós precisamos daquela mesma palavra, não de uma outra teologia, não de uma outra doutrina, né? Mas da mesma palavra, com o mesmo avivamento, e a Bíblia do Espírito Santo de volta entre todas as igrejas, que trará novamente o poder do Deus vivo para a igreja. Isso é verdade. É disso que a igreja necessita hoje. Amém? Então, sendo assim, o que torna o ensino que o irmão Branham trouxe, a teologia que o irmão Branham trouxe, algo difícil de ser aceito por alguns sistemas, por algumas organizações, por algumas igrejas, não tem nada a ver por se basear em alguma palavra complicada, difícil, de termos teológicos que ele tivesse usado, porque ele nunca usou isso. Mas justamente por causa da sua simplicidade. A mensagem de William Branham era difícil de ser compreendida por causa de sua simplicidade. Embora, como eu disse, demonstrada com o poder do Espírito Santo. Uma outra mensagem, uma banda vai dizer isso. Mensagem, a mão do Senhor veio sobre ele. Não temos traduzido. 54. Você não precisa de uma nova teologia. Você precisa do Espírito Santo pregado em seu poder, embora em simplicidade. É disso que nós precisamos. Nada de termos requintados, nada de um neologismo complicado. Você precisa da mensagem simples como ela é. A palavra de Deus é simples, como Deus é simples. Mas é justamente por Deus ser simples e por sua palavra ser simples e pelo ministério do irmão Branham ser simples e também no seu ensino, na sua linguagem, é que o tornou difícil de ser compreendido e de ser aceito. Está entendendo o que estou dizendo aqui? Nada a ver com alguma palavra complicada que ele usou. Ele não é difícil de ser compreendido porque ele usou palavras difíceis de compreender, não. Ele não foi compreendido por causa da sua simplicidade. Então, é essa simplicidade que torna incompreensível. Porque essa simplicidade que o irmão Branham usou, ela é contrária ao tipo de teologia que as pessoas estavam acostumadas a ter. Ao tipo de teologia que era ministrada, seja ela trinitária, seja ela unicista, seja o que for. E foi para este propósito que Deus enviou ele até nós. Desde quando Deus apareceu para o seu profeta lá naquela cabana lá de madeira, em Kentucky. A coluna de fogo apareceu ali. Desde ali, Mombana diz, Deus já estava preparando para enviar ele até nós. Para trazer essa mensagem que é tão difícil de compreenderem. Por que é tão difícil? Porque é difícil de assimilar? Não, é porque ele é simples. Por causa da sua simplicidade é que ele se tornou complexa e incompreensível para muitos. Deus não enviou o irmão Branham até nós para pregar algo que estivesse de acordo com os ensinamentos teológicos aqui, desse dia, das escolas desse dia. Mas para trazer para nós uma palavra com a demonstração e com a revelação do Espírito Santo. Amém? Outra mensagem que não temos traduzida, a manifestação do Espírito, de 51. Agora, eu falei a você esta noite que nosso Pai Celestial apareceu no meu nascimento, na forma coluna de fogo. E me enviou para ajudar a você. E eu permaneço esta noite como seu servo para ajudar você. Isso pode não estar de acordo com seus ensinamentos teológicos. A mensagem, a teologia que estou trazendo, pode não ser compreensível para vocês porque eu estou usando uma outra linguagem. Mas Deus costuma fazer coisas contrárias a como as pessoas pensavam a ser. Amém. Então veja, o irmão Branham aqui, ele sabia que, além dele ser mal compreendido, não havia nada que ele pudesse também fazer para evitar de ser mal compreendido. Mesmo que ele quisesse usar palavras ainda melhores, compreensíveis, bem articuladas, com os verbos bem conjugados, mesmo que o irmão Branham tivesse uma boa dicção, mesmo assim, mesmo que ele tivesse esse esforço, ele ainda não seria compreendido. Porque a questão também não estava apenas em ele expor a mensagem com a maior simplicidade que ele pudesse.
A questão é também que Deus também deveria dar a revelação para aqueles que ouviram essa palavra. Por mais simples que ele falasse, as pessoas não poderiam entender, a menos que Deus lhe desse o entendimento, lhe desse um coração para entender, uma mente batizada pelo Espírito Santo para receber. Uma outra mensagem ele vai dizer isso, também não temos traduzida. Mensagem Experiências Espirituais Primitivas de 52. Aqui o profeta vai dizer assim: muitas pessoas têm me compreendido mal. Querido amigo cristão, eu sou mal compreendido hoje. Eu tenho tentado tornar isso tão claro quanto eu possa. Mas, ainda assim, em tudo isso, não há nenhuma maneira de eu conseguir isso para as pessoas. Por mais simples que fosse a sua linguagem, por mais simples que fosse a sua teologia, ele ainda assim não seria compreendido. Deve ser uma revelação de Deus para compreender isso. Não era apenas agora a questão da dialética, da retórica, do jogo de semântica, bem planejado. Nada disso iria adiantar. Mambrana não era teólogo, ele era um simples, mas mesmo que ele fosse um teólogo, não adiantaria. Porque aqui ele diz, tem que ser uma revelação de Deus. Deus tem que revelar a você. E é claro que uma vez não compreendendo corretamente o irmão Brana, será também a Deus que eles também não estarão compreendendo. Porque nada mais o irmão Brana pregou, não sei o que eu falei, a teologia, ou seja, a palavra de Deus. Então, se eles não conseguem compreender o irmão Brana, eles automaticamente não estarão compreendendo a Deus. Porque ele não estava expondo uma outra teologia. Ele disse, você não precisa de algo novo, ou de uma coisa diferente. Você tem que ter a mesma coisa. Dos dias de Paulo, do avivamento de Paulo, com palavras que ele trouxe, aquela ungida com a revelação e com demonstração do Espírito. Mas muitos não teriam isto aqui, porque não bastaria apenas a palavra ser exposta, teria que Deus revelar. Ok? Então, assim como o irmão Branham não poderia ser compreendido, o próprio Deus também não está sendo compreendido. Porque cada doutrina que o irmão Branham ensinou para nós foi em obediência ao chamado que Deus deu a ele. Ele disse, eu fui enviado por Deus até você. Então, não era ele falando ali as suas próprias ideias, as suas próprias concepções, aquilo que ele aprendeu com uma escola tal. Não. Ele estava tratando realmente daquilo que Deus lhe revelou para que a sua igreja desse dia recebesse, aceitasse, compreendesse e vivesse por isso. E aqueles que creem no que Deus falou, aqueles que creem na teologia de Deus, na palavra de Deus, também terão que ser mal compreendidos. Se Deus é mal compreendido por causa da sua palavra, quem crer em Deus e viver essa palavra terá que ser tão mal compreendido quanto o servo de Deus e quanto o próprio Deus. Há alguma dúvida? Mambana disse isso. Mensagem Deus sendo mal compreendido. É daquela série Perguntas e Respostas, de 61. Hoje eu sou mal compreendido em meu ministério, de que Ele me enviou ao povo. Eles entendem mal. Cada um deles. Nós cremos no irmão Branham. Será que ele realmente cria no irmão Branham? Sim, nós cremos no irmão Branham. Mas aqui ele disse, eu sou mal compreendido. Até mesmo por aqueles que dizem que creem no que ele estava ensinando. Eles dizem, nós cremos no irmão Branham. Eu conversei com um pregador, algum tempo atrás, que disse, irmão Branham, todos sabemos que você foi enviado para a igreja. Nós cremos em ti, cremos que tu tem um ministério, cremos que tu é enviado, cremos que tu é um profeta, cremos que Deus está usando agora você, como aqueles apóstolos do passado. Mas sabe, mesmo nós entendemos tudo isso, algumas coisas que não conseguimos compreender e aceitar, porque a ideia é essa. Como você vem batizando em nome de Jesus? Eles entendem mal as Escrituras. Eles não entendem isso. Foi para isso que Ele me enviou. Esse é o meu propósito de estar aqui. Ou seja, falar da palavra de Deus, que como ele disse, não é aceito, não é compreendido pela teologia moderna, atual. Ele não veio para pregar as coisas que são mastigáveis, fáceis de ser aceitado. Não. Por que você ensina a semente da serpente? E coisas assim que são contrárias ao que ensinamos. Bem, irmão, é por isso que eu estou aqui. Ou seja, pregar coisas, não é isso? Que fossem contrárias à teologia moderna.
Esse era o chamado do irmão Branham. Não era pregar uma coisa que todos pudessem crer e compreender e aceitar, mas justamente aquilo que ia contramão a toda a teologia. Eles simplesmente não entendem isso. Mas Deus está dando testemunho por meio da sua palavra e pelos sinais do Espírito Santo. Ou seja, Deus está aqui para mostrar para você que a minha teologia está correta. Deus está vindicando cada coisa que tem sido dito aqui com sinais, com prodígios. Deus tem aqui, com a sua presença, mostrado a você que o que eu estou falando foi aquilo que Deus me deu para falar. Ainda que você diga, não entendo, não aceito, nossa teologia não comporta isso. Ele citou só algumas coisas aqui, né? Semente de serpente. Há muitas outras coisas. A deidade, a questão da deidade não era compreendido. Não importa o quanto eles possam interpretar mal, Deus está confirmando a palavra. E eu digo, pode ainda continuar havendo pessoas dizendo, nós cremos no Umbanda, mas não entendendo, sem entender realmente o que ele pregou. Mas ainda assim hoje, Deus está confirmando essa palavra. Cada palavra que o seu profeta trouxe. Amém. Deus sempre foi mal interpretado. Veja, por que ele está dizendo, colocando Deus agora? Ele está dizendo, olha, não são a mim que não estão interpretando corretamente, é a Deus. A teologia não é minha, a palavra não é minha, é de Deus. Se não consegue entender a mim, nunca vão entender a Deus. Deus sempre foi mal interpretado. E aqueles que vivem com Deus, são mal compreendidos com Deus. Então, se você vive com Deus, se você crê em Deus, se você aceita o que Deus falou, você vai ser tão mal compreendido quanto Deus é mal compreendido, quanto o seu profeta é mal compreendido. Porque Deus está operando neles. Deus está operando em mim, Deus está operando em você. De que forma? Basta você ver como é que está aí fora. As pessoas aceitam o que você fala? Você é popular aí fora? Não. Por que isso? Porque é Deus operando em meio a você. Ele não é compreendido, e aqueles que creem nele não podem ser compreendidos. Amém? Então veja que se a igreja também é mal compreendida, isso é porque é justamente essa operação que Deus agora está fazendo em nosso meio. Mas como a Umbanda mesmo nos disse, era necessário então que a sua doutrina não fosse compreendida e não fosse aceita por todos. Não era para ser aceita por todos. Então, de uma certa forma, a sua incompreensibilidade era algo até proposital. Né? Era até desejo de Deus que a mensagem do seu profeta não fosse compreendida. Era de propósito. Assintosamente, Deus permitia que o seu profeta falasse algumas coisas que alguns até fossem escandalizados, para justamente não aceitarem. Né? E isso era algo que Deus somente deveria compartilhar com quem? Com aqueles que pertenciam à sua igreja eleita, aqueles que faziam parte lá como atributos seus, desde antes da fundação do mundo. Enquanto que para os demais, essa mensagem, essa palavra, ela continuaria sendo encoberta, continuaria sendo obscurecida. Uma mana fala isso, uma mensagem que eu creio que muitos conhecem, o desvelar de Deus. Logo no início, quando ele começa a sua ministração, ele vai dizer aqui, agora, o meu tema esta manhã, eu espero confiantemente que Deus revele isto. É somente Deus. O irmão não podia se esforçar para tentar tornar a sua mensagem lógica, ter sentido. Não podia. Dependia de Deus. Eu espero que Deus revele o que nós vamos ministrar. E eu espero que Deus revele para você o que nós estamos falando aqui agora. E cada vez, se você toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança, e eu espero confiantemente, que você tenha tido um entendimento espiritual, não intelectual, daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender, sem dizê-lo diretamente. Olha que coisa louca. O irmão aqui está dizendo que há coisa que ele ensinava, e que na verdade, Deus ali expunha de uma forma indireta, para que não fosse totalmente compreendida, assimilada. Por que isso? Porque era somente para a noiva, a igreja eleita, com uma revelação dada por Deus, é que poderia compreender. Porque tem uma parte que é fácil da mente assimilar, como comentamos há pouco antes do culto, não foi isso? Tem aquela parte que o intelecto aceita facilmente. Mas tem uma parte que Deus, de propósito, o mamãe vai dizer aqui agora, não expõe abertamente. Ele não diz diretamente. Então havia coisas que o profeta falava não diretamente, ou seja, não claramente. Para que justamente ficasse confuso. Para quê? Qual é o objetivo? Está vendo?
Às vezes nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir. Ou seja, as pessoas vão ouvir, o que é isso? Não concordo, não quero saber. Aí ele cita só aqueles exemplos, né? Mas há muitos outros exemplos que ele poderia citar. Então, foi de propósito, né? Para que diminuísse, para que aqueles que ouvissem se escandalizassem e rechaçassem, né? De tal maneira que pudesse diminuir, que possa levar uns a saírem, alguns a irem embora. Não, eu não concordo com esse ensino, não deve ser desse jeito. Então, mas tem aqueles que querem fazer que seja do jeito deles. Aí eles usam o nome do Mambrana e expõem aquela teologia da maneira deles, dizendo, olha, foi assim que o Mambrana pregou, foi assim que ele ensinava, e não era daquela maneira. Por quê? Porque eles não aceitaram. Então eles tentaram adaptar aquela teologia do Mambrana à sua própria teologia particular. Você está entendendo? Então alguns saem por não aceitarem, mas outros não saem, eles ficam, mas reformulam tudo, mudam tudo, cambiam tudo. Né? Mas ele disse, as palavras que eu digo às vezes são indiretamente, para que elas não sejam bem compreendidas. E para que isso? Para que alguns ouçam e se escandalizam, saiam, ou para que o grupo diminui, porque a noiva não é para crescer em números, é para diminuir mais. Temos ministrado vários estudos mostrando, o profeta falando isso. A noiva do tempo do fim será um grupo muito pequeno. E agora aqui você vê uma banda fazendo a mesma coisa que Jesus fez nos seus dias, não foi? Você sabe, ele citava várias vezes aquele mesmo exemplo de que Jesus ministrava a palavra, até que houve um momento em que ele disse, se não comerdes a minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E ele não parou para explicar aquilo ali. Para que isso? Para que o seu grupo ali diminuísse, para que alguns saíssem e fossem embora. Amém? A outros a ponderarem a respeito. Mas isso é feito propositalmente. Precisa ser feito dessa maneira. Então Deus fala dessa maneira propositalmente para que a sua mensagem não seja aceita, não seja compreendida. Então, uma das razões do Mambrana então não ser compreendido é justamente, então, como eu disse, por causa da sua simplicidade, por causa da sua linguagem que ele usava, que era uma linguagem humilde, uma linguagem simples, e que muitas vezes fugia e contrariava todas as regras de interpretação, de hermenêutica, de exegese, muitas coisas que ele falava, um estudioso ouvia, não, isso aqui está errado, isso foge das nossas regras, não é dessa maneira que fomos instruídos a entender, a interpretar, a falar. Ele fugia dessas regras. Ele não estava se encaixando nessa teologia do homem. E muitos não aceitavam por causa disso. Né? Mas também porque Deus lhe deu uma forma peculiar de ver e de interpretar as Escrituras. Essa é outra razão porque o seu ensino não era aceito e até hoje, mesmo aqueles que se dizem crentes na mensagem, não conseguem assimilar ou compreender. Então, o irmão Branham, ele até poderia concordar com alguns termos. E ele até poderia usar alguns termos teológicos, como ele usava. Ele até chegava a dizer às vezes, eu sou trinitário, eu creio na trindade. É um termo teológico, você sabe que não está na Bíblia. Geralmente os termos teológicos do homem são termos que não estão nas Escrituras. Né? Ele diz, olha, eu posso crer, mas não dessa forma como eles estão falando. Né? Ele falava em termos de Pai na forma de, ou melhor, Deus se manifestando na forma de atributos, ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Atributos, ofícios. Isso são termos teológicos. Você não vai encontrar esses termos sequer nas Escrituras. São termos que a teologia usa. E o Mambrana até fazia uso desses mesmos termos de teologia. Só que ele adequava para a sua própria teologia. Você está entendendo isso? Ele podia concordar com alguma coisa e até usar a mesma linguagem em um certo limite, sem expor exatamente da mesma forma e com aquela mesma intenção que aquelas terminologias possuíam. Ele podia usar isso, mas usava empregando um outro sentido para aquilo. Mambrana fazia isto. Às vezes usava a palavra dispensação para falar algo bem diferente do que é ensinado aí fora. Só citando aqui alguns exemplos. Então, a teologia do Mambrana, ela podia não estar em harmonia com a teologia tradicional, a teologia do homem. Mas ainda assim era a Escritura, era a palavra de Deus, era a teologia, ou seja, era a palavra de Deus. Enquanto que a teologia tradicional do homem e rotineira sempre negou a Cristo. A única teologia que confessa a Cristo, que recebe Cristo, é a teologia do William Branham. Todas as outras teologias rejeitam a Cristo. Porque rejeitaram no passado e rejeitam hoje da mesma forma. Mensagem que não temos traduzida. Preparação de Deus, de 54. Observe, veja isso. Isso está perfeitamente em harmonia com as Escrituras.
pode não ser aquela teologia rotineira que você está acostumado a ouvir e receber, né? Da maneira como você tem escutado, mas é a Escritura. Poderia não ser da forma como era ensinado, mas ainda assim era a palavra de Deus. A teologia rotineira, ou seja, a teologia oficial das igrejas aí fora, né, negou Jesus Cristo em sua primeira vinda. Os fariseus lá, eu disse que eles tinham uma boa teologia, mas serviu para eles? Eles crucificaram Cristo. A teologia formal, rotineira, crucificou Cristo, rejeitou, negou a palavra. Ela, ou seja, essa teologia rotineira habitual, ela o negará na segunda vinda. Isso mesmo. As teologias dos homens negam Cristo. A única teologia que confessa Cristo como Ele é a teologia de William Branham. Amém? Então, William Branham, ele disse que, como eu disse, ele cria numa trindade, mas não da forma como os trinitários falam. Eu creio numa trindade, mas eu até posso dizer que sou trinitário. Tem sermões que ele diz assim: eu sou trinitário, eu creio na trindade, mas não como três pessoas de Deus ou como três deuses. Eu creio, aí ele usava os termos da unicidade, da teologia unicista. Eu creio em Deus manifestado na forma de atributos, ofícios, como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nem por isso ele estava concordando com a teologia sabelianista, com a teologia modalista unicista. Só porque ele usava ou tomava emprestado os seus mesmos termos teológicos, não quer dizer que ele estava pregando a mesma teologia deles. Só porque ele dizia que cria num Deus trino que se manifesta em três atributos, não quer dizer que ele cria realmente na trindade da forma como a teologia trinitária ensina acerca de Deus. Então ele tomava emprestado os termos, mas ele disse, não do mesmo jeito como eles aplicam. A minha teologia é própria, é única, é peculiar, é exclusiva. E há outras coisas que a gente podia citar aqui. Eu poderia citar aquele caso, por exemplo, daquela explicação que o irmão Branham falava, porque tinha aquela figura da pirâmide, e lá em cima ele colocava um olho, você lembra? O olho que tudo vê. A teologia tradicional, eu sempre aprendi isso, desde o tempo da denominação, nos ensinaram que aquilo ali era o olho de Satanás. Vem o irmão Branham que ele diz, não, aquilo ali é o olho de Deus. O olho que tudo vê é Deus. Essa é a teologia dele. Totalmente contrária à linguagem que a teologia aí fora usa. A teologia aí fora diz que você tem que ter a sua vida fundamentada e alicerçada em credos, formado por uma organização. Eles defendem isto. Para você ser uma igreja, você tem que fazer parte de um sistema que tenha uma estrutura, com um fundamento teológico, um assentamento criterioso baseado em explicações técnicas e teológicas da palavra. E o que uma Branham ensinava? Exatamente o contrário. Ele dizia para você, se você quer ser da igreja, você tem que fugir desses credos. Você tem que fugir da organização. Você tem que fugir do nicolaísmo. Você tem que fugir do balaísmo. Porque toda a igreja que se organizou em credos e em dogmas, a única coisa que resultou foi nisso. Nicolaísmo, balaísmo. Ou seja, a teologia do irmão Branham era sempre contrária ao que a teologia rotineira, habitual aí fora, a teologia oficial, prega e defende. Então, o homem, ele pode explicar muitas coisas das Escrituras. Eles podem expor as Escrituras com o melhor do entendimento, usando a melhor dialética teológica e requintada que eles podem usar. Mas isso, ainda assim, diz o irmão Branham, seria apenas o brilho do homem ali sendo exposto, sendo apresentado. Enquanto que aquilo que a igreja deve buscar é o quê? É a luz que vem do Espírito Santo. Que vai de fato iluminar os teus olhos, que vai iluminar o teu entendimento e os corações dos filhos de Deus, para que eles recebam a revelação da palavra. Mensagem que não temos traduzida, Cristo Isto, de 3 de outubro de 50. Agora, não há ninguém que possa abrir a palavra. Podemos abrir as páginas em que a palavra está escrita, mas é necessário o Espírito Santo para revelar a palavra. Vê? Agora, podemos tomá-la do ponto de vista teológico e poder colocar nossas palavras, nossa teologia e assim por diante, e talvez causar algum efeito sobre as pessoas por nossos próprios brilhos. Olha só que sabedoria, que inteligência, olha só como ele bem arquitetou os pensamentos, né? Mas não é isso que nós estamos buscando, diz irmão Branham.
Nós queremos que o Espírito Santo desça na igreja e se mova no povo. Passe por aqui agora e abençoe-nos com as suas bênçãos eternas. Amém? Então veja, Jesus ele não pôde ser compreendido pela sua mensagem. Jesus não foi compreendido pela maneira como ele instruiu aos seus apóstolos, ao mundo, à religião oficial, né? A teologia rotineira daquele dia. Não aceitou a teologia de Jesus Cristo. E tampouco os seus apóstolos que levaram adiante a sua mensagem também foi aceito por aqueles mesmos homens daquela teologia. Não puderam ser aceitos, não puderam ser compreendidos. E agora em nossos dias você vê alguma coisa acontecer que seja diferente daquele padrão que se repetiu? Não. Nesses dias você vê que o irmão Branham também não pôde ser compreendido. Ele disse aqui para você, eu sou mal compreendido. Ainda para alguns dizem, nós cremos no irmão Branham. Eles dizem que creem, mas não o compreenderam. E isso também tem a ver por causa da sua linguagem teológica que o irmão Branham usou. Isso, o irmão Branham tinha uma linguagem teológica, mas era uma linguagem totalmente diferente. Nada dessa teologia requintada, dessa teologia rotineira, que é a palavra que ele usou. Não é a teologia rotineira, não. A sua teologia era totalmente diferente disso. Então, a única teologia pela qual o irmão Branham pode ser compreendido é por qual, então? Pela sua própria. Não tente usar outra teologia de um outro grupo, de outro sistema, para entender o que o irmão Branham falou. Para você entender ou tentar compreender, você tem que entender a teologia de William Branham. Aceite a teologia de William Branham e compreenda a sua mensagem com a sua própria teologia. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos que estão dizendo que creem na mensagem, ou que estão pregando a mensagem, não estão usando a teologia de William Branham, estão usando a sua própria teologia para tentar explicar o que o irmão Branham ensinou. Aqui uma Branham vai dizer nessa mensagem que também não temos traduzida. Tenha fé em Deus, 54. Eu rogo que você seja humilde em seu coração. Você não pode concordar comigo em minha teologia. Veja, ele está dizendo aqui, eu tenho uma teologia, mas você não vai conseguir concordar com ela. Porque a minha teologia é contrária ao que é ensinado aí fora. Você não pode concordar comigo em minha teologia. A maneira como eu ensino a palavra pode parecer um pouco diferente do que os seus pastores e os demais ensinam. Mas não brigue comigo. Simplesmente ame-me de qualquer maneira. Porque eu amo você de qualquer maneira. Então, não importa. Amém? Ele disse, você nunca vai conseguir compreender a minha teologia, porque a minha teologia não é de acordo com o que os ministros estão ensinando. Então, como a Branham sabia que a compreensão da sua teologia, ela dependia então do que? Da revelação de Deus, não é isso? Não adianta eu falar a menos que Deus revele. Então ele nunca se esforçou para tentar tornar essa teologia clara, porque ele mesmo disse, olha, Deus mesmo está falando coisas de uma forma indireta, e até de uma forma incompreensível, e é de propósito para que alguns se escandalizem, não entendam, não aceitem e saiam. E até diz, olha, eles estão pregando tudo errado. Não foi assim que o Branham ensinou. Por quê? Porque é aquilo que o Branham disse. Não está abertamente esclarecido para que alguns, ao ouvirem, se escandalizem, não creem e rechacem isso. Então, Deus, ele usou este ministério simples e humilde do Branham para que ele pudesse transmitir para nós exatamente esse tipo de mensagem. Uma mensagem simples, humilde e que não podia ser compreendido. Né? Uma mensagem que era baseada numa linguagem humilde, sem instrução, vindo para um homem simples. E o Branham sabia que aquele mesmo Deus, aquele Pai Celestial, né, que o chamou e que o visitou lá no seu nascimento, né, ele não enviaria o seu mensageiro, o seu profeta até nós, para pregar alguma coisa que fosse contrária à sua palavra. Poderiam não concordar com a sua teologia, como ele disse. Você não pode concordar com ela, com a minha teologia. Mas isso não quer dizer que só porque não concordaram, ou porque não aceitam, e porque ainda hoje não compreendem, que ele pregou alguma coisa errada, ou que ele falou algo contrário. Não. Aquilo que o Branham trouxe foi aquilo que Deus deu para o seu profeta para trazer para nós. Não importa que não seja compreendido, não importa que não seja aceito. Amém? Mensagem Fé no Filho de Deus de 52. Agora, alguns dos meus ensinamentos teológicos, pontos de vista sobre a Bíblia, podem estar errados. Mas na verdade não estavam errados. Quando ele diz que pode estar errado, é que ele está dizendo, olha, eu não estou usando os mesmos termos que os outros estão usando.
Eu não estou usando os meus ensinamentos teológicos da mesma forma como os outros estão usando. Eu estou usando uma outra linguagem. Eu estou falando de uma forma mais simples. E nessa forma simples que eu estou expondo, talvez vocês não vão entender. E vão até discordar e pensar que está errado. Né? Eu não posso dizer, eu não sou um estudante dos melhores, eu sou muito analfabeto, sem instrução, educação escolar. Isso não é o meu desejo. Eu não queria ser assim, mas fui obrigado. Né? As condições me forçaram a ser assim. Eu não podia ter isto. Nós fomos criados em uma família pobre de 10 filhos, com um pai doente que morreu quando ele era apenas um jovem. O fardo esteve sobre mim, o mais velho da família. Eu fiz o meu melhor e apresento isso para minha mãe. Né? Talvez a mãe dele estivesse ali. Mãe, sabe, lembra daquele tempo que eu tive que ir sozinho trabalhar porque papai morreu? Eu fiz o meu melhor para os nossos irmãos. Né? Mas agora, para o reino de Deus, se eu pude fazer isto por meus irmãos e irmãs em carne, ou seja, se eu pude me arrebentar trabalhando para fazer o melhor que pudesse nas minhas mãos, para poder ajudar a minha família, ajudar os meus irmãos, não é isso? O que eu poderia fazer pelos meus irmãos e irmãs que estão no Espírito e que vivem para sempre? O melhor que eu sei. Amém? Alguns podem não aceitar, podem não concordar, mas acredite, aquilo que o Umbanda deu para você entender acerca da palavra era o melhor que ele sabia, porque era o melhor que ele pôde fazer pela igreja de Jesus. Eu dei o meu melhor para os meus irmãos na carne, e eu tenho que fazer agora a mesma coisa espiritual, dando o melhor, falando da melhor forma possível, para que a igreja entenda. Dei o meu melhor. Então você tem que entender que a teologia que ele estava apresentando para nós era a melhor teologia que ele poderia nos dar. Não espere uma outra coisa mais requintada, mais bonita, como alguns preferem. Não busque outra teologia. Ele continua, e alguns de vocês podem estar em um ensino que pode não concordar comigo em diferentes pontos. Minha teologia não concorda com muita coisa que é ensinada aí fora. Mas eu não digo isso por nenhum motivo contencioso e coisas tais. Eu digo isso apenas para ser sincero. As convicções, para declarar minhas opiniões sobre isso. Convicções que eram de quem? De Deus. Deus lhe deu essas convicções. Ele agora transmitia para a igreja. Não de uma forma requintada, não é isso? Polida, mas simples e humilde. Ele disse, você pode não aceitar minha teologia. Minha linguagem pode ser simples, mas acredite, o que eu estou expondo, o que eu estou falando, é o melhor que eu sei. Estou me dando o máximo para que você receba aquilo que Deus quer que você tenha. Então veja que o Umbanda ele parecia até soar muito estranho quando ele usava algumas palavras não muito apropriadas, né? Ele tinha uma dificuldade realmente de expressar. Quem traduz sabe que às vezes ele falava algumas palavras que não estavam corretas. Então ele próprio explicou aqui para nós, olha, é a minha formação, eu não tive uma formação, só fui até a 7ª série, né? Então ele não sabia se pronunciar realmente muito bem, de uma certa forma, algumas palavras. O seu inglês ele podia até não ser muito claro para alguns, e até nem muito profundo para alguém que compreende a Bíblia. Mas como ele disse para nós, eu vou ler aqui, ele conhecia muito bem o autor da Bíblia. Lembra que ele falava isso? Posso não conhecer muito bem esse livro, a Bíblia. Mas o autor da Bíblia, esse eu conheci muito bem. Só que eu quero ler isso uma mensagem não traduzida. Batalhando ardentemente pela fé de 54. Minha linguagem é ruim. Eu admito, meus irmãos, meu inglês não é bom. Meu inglês é ruim. Eu não consigo falar as minhas palavras. Eu sou apenas um típico caipira kentuckiano do interior. Mas, irmão, eu sei de quem eu estou falando. Isso é tudo que nos interessa, irmão Brana. Pode continuar com a sua linguagem caipira. Nós entendemos. A igreja espiritual entende o que o senhor fala. Eu sei de quem eu estou falando. Eu sei o que eu sei. Eu não sei muito, mas o que eu sei muito disso. Isso é tudo que importa para a igreja. Eu só fui até a 7ª série, mas eu li muitos livros da 7ª série, então ninguém sabe melhor a 7ª série do que eu. É algo assim que está dizendo, né? Vê, eu não conheço muito bem o livro, está falando da Bíblia, mas eu conheço muito bem o seu autor. Isso é o mais importante. Conhecer o autor. Não saber falar do autor, mas ter o autor em você. E esse autor fazer da tua vida uma epístola dele escrita por ele. É isso.
Essa grande preocupação que Mambrana tinha na sua teologia. A preocupação maior da teologia de Mambrana era não apenas ter um conhecimento intelectual da palavra requintado, porque isso não serviu de nada. Os seminários teológicos tiveram as melhores academias, as melhores formações, e isso só ajudou eles a ficarem cada vez mais cegos. Então agora Deus muda tudo, Ele traz um homem simples, humilde, com uma palavra simples, para que eles possam receber a mensagem de simplicidade e tenham também o próprio Deus vivendo neles. Amém. Agora, mesmo não sendo compreensível, ou até contraditório para alguns, qualquer outra teologia ou doutrina humana que for usada para compreender ou explicar a mensagem de Mambrana irá falhar. Porque a teologia de Mambrana, ela não se encaixa com nada do que foi feito até agora. Você não pode comparar a teologia de Mambrana com nada do que existe. Agora eu quero usar aqui umas palavras do irmão Liveio sobre isto. Uma mensagem da série A Maior Batalha Jamais Pelejada, número 1, de 87. Aqui o irmão Liveio vai dizer o seguinte para você. Foi por isso que William Branham não conseguiu alcançar as pessoas. É por isso que Paulo não pôde alcançar as pessoas. E ele tinha condições, ele era um teólogo. Mas ele disse, abri mão de palavras persuasivas. Para que isso? Para que ele não fosse compreendido. Paulo, assintosamente, também não queria ser compreendido por todos. Era apenas para a noiva. Vimos aqui uma mãe dizer, às vezes não posso falar claramente ou diretamente, porque ele também não podia ser compreendido. Então, aqui ele veio e diz, não pôde ser compreendido. Paulo não pôde ser compreendido. É por isso que eu, Liveio, não consigo alcançar as pessoas. Por que isso? Eu falo uma linguagem diferente, baseada na própria linguagem do irmão Branham. Alguns até acusam Liveio de pregar teologia, porque ele é um teólogo. O irmão Liveio não era teólogo. A única teologia que ele pregava era a teologia do William Branham. Entende agora por que Liveio não pode ser aceito? Da mesma forma como o Branham pode ser aceito. A desculpa deles de não aceitar o Branham é botar a culpa em Liveio por pregar teologia. Mas a teologia de Liveio era baseada na mesma linguagem do William Branham. Ele não está aqui mentindo para você. Eles não conseguem me compreender. Eu não consigo alcançar as pessoas. Por quê? Porque eu estou usando a própria linguagem que William Branham usou. Ou seja, não estou usando outra teologia. Entende por que chama o Liveio de teólogo? Porque a teologia que ele usa é uma teologia estranha para o povo da mensagem. E por que é estranha? Porque eles não entenderam o irmão Branham. Não compreenderam a sua teologia. Você não pode compreender a mensagem usando uma outra teologia diferente da que o William Branham usou. É isso que ele está dizendo. Eu não falo teologia e as palavras de muitos dos meus irmãos teólogos. William Branham não pode ser compreendido pela teologia moderna. Não use nenhuma teologia, seja trinitária, unicista, seja o que for, para tentar compreender o William Branham. Ou das Testemunhas de Jeová. Não use isto. Você tem que livrar sua mente da sua teologia e do que você aprendeu. Então, quando você está disposto a fazer isto, então você pode falar na linguagem de Mambrana. E quando você começar a falar a linguagem dele, prepare-se. Você vai ser mal compreendido como Deus é mal compreendido. Não é isso? O irmão Liveio disse, eu não sou um teólogo. Numa outra mensagem, diz, lá na Parousia, mensagem de Parousia de 77. Até destaquei esses dias aí numa rede social. Ele disse, eu não sou um teólogo. O irmão Liveio sequer tinha formação teológica. Eu já disse em outros sermões, não me custa dizer outra vez. Mambrana era chamado de doutor, não porque ele tinha formação teológica, como alguns pensavam. Porque até o próprio Mambrana chamava ele doutor. Essa alcunha de doutor, ele recebeu no tempo que ele era pentecostal. Porque lá naquele tempo ele tinha alguns dons. Ele tinha dom de discernimento, ele também tinha um dom de profecia. Às vezes Deus usava Liveio para revelar para ele as pessoas e as suas enfermidades. E quando ele falava com as pessoas acerca das suas doenças, suas enfermidades, ele até discernia para elas o diagnóstico. Olha, você tem tal problema, você costuma fazer tal coisa, e toda vez que você faz isso, te acontece isso. E as pessoas ficavam surpresas. Mas a linguagem que ele usava quando expunha isso era tão acadêmica, era como se fosse um médico falando. Era o que alguns faziam. Então dali surgiu o apelido doutor. Nada a ver com teologia. Porque ele falava como se fosse um médico.
como se realmente tratasse, ou como se ele conhecesse aquela patologia, mas era Deus ali dando discernimento e revelação para o irmão Liveio. Então ele ficou conhecido como doutor por causa disso. Nada a ver com teologia, ele nunca teve formação teológica. Liveio nunca cursou o curso acadêmico de teologia. Mas você sabe que o irmão Branham até chega a falar, olha, este irmão Liveio é o doutor em teologia. Mas que teologia? Só pode ser do próprio irmão Branham, porque ele não tinha formação teológica. Então, quando você vê o irmão Branham falando que Liveio é um teólogo, então aceite as outras coisas que o irmão Branham falou, porque ele chamava e exaltava Liveio pelo seu conhecimento, porque ele dizia, Liveio entende o meu ensino, Liveio entende o que eu falo, Liveio me compreende. Como ele disse uma vez para o irmão Colin, quando quiseram chamar o irmão Liveio para fazer parte do seu quadro de administradores de cultos e campanhas, a explicação que o irmão Branham deu para Roy Borders também, eu quero que Liveio esteja comigo porque Liveio me entende, Liveio me compreende. Por isso que o irmão Branham podia dizer que Liveio era doutor em teologia. Por que isso? Porque ele conhecia a teologia de William Branham muito bem. Ele tinha uma formação teológica perfeita. Ele compreendeu William Branham e usou a mesma linguagem de William Branham para falar da sua teologia. É a única forma que você pode enquadrar, porque ele não tinha outra formação acadêmica. Então, a única teologia que ele pregou, qual foi? Como eu disse, a teologia de William Branham, e não outra. E por causa disso, como ele disse aqui, eu não consigo alcançar as pessoas, tem sido mal compreendido, como o profeta de Deus foi, como Cristo foi, como Paulo foi. E até mesmo entre aqueles que dizem que creem e aceitam a mensagem. Então o irmão Branham, ele nunca disse que você se tornaria uma pessoa popular em meio à sua família, em meio aos amigos, até mesmo entre cristãos, se você ficasse ao lado da verdade. Não. Você não ficaria mais popular, você não seria mais bem-quisto, digamos assim, por você estar do lado da verdade. Mas ele disse que a verdade faria de você uma pessoa sincera, faria de você uma pessoa honesta. Então, Liveio não era popular, irmão Branham não era popular, Paulo não foi popular, mas eles eram sinceros, eles eram honestos. Irmão Branham disse numa mensagem que nós não temos traduzida, em Cades Barnea de 56, a verdade nunca tornará você popular, mas a verdade tornará você honesto, e isso é uma coisa boa. Eu compartilhei isso aqui com o irmão Brian, em 2 e-mails ele me escreveu no mesmo dia, dizendo, irmão George, isso se encaixou perfeitamente. Ele ficou alegre com essa palavra aqui do irmão Branham. Por que isso, queridos? Se você quer se posicionar por essa teologia, prepare-se, você não vai ser popular, você não vai ser bem-quisto. Mas o irmão Branham diz aqui, a coisa boa de tudo é que você vai ser sincero, você vai ser honesto. Amém? Então lembre-se que, como disse o irmão Branham, assim como Deus trabalha para não ser compreendido por todos, Ele também executa essa mesma operação nos seus filhos, para que nós não sejamos bem compreendidos. Não é isso? O irmão Branham disse isso, você viu, nós lemos aqui. Deus não é bem compreendido, e é assim que Ele opera nos seus filhos, para que eles não sejam bem compreendidos, para que eles não sejam populares. Então, a teologia que o irmão Branham desenvolveu para tratar sobre a divindade não é a mesma utilizada pelos unicistas, como alguns pensam. Embora ele usasse, como eu já disse, uma linguagem que fosse até parecida com aquela doutrina. Então, para você, por exemplo, dizer que o Pai e o Filho são o mesmo ser, ou são a mesma pessoa, que são declarações que o irmão Branham variavelmente fazia nos seus sermões, nós já tratamos no sermão, explicamos isso na mensagem Eu e o Pai somos um. Citamos várias ocasiões onde ele falava o Pai e o Filho são o mesmo ser, o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Para você entender estas coisas, você precisa saber de teologia. Mas não é de qualquer teologia. Não é a teologia unicista. Não é a teologia trinitária. É a teologia do William Branham. Para você entender como o irmão Branham ensinava que o Pai e o Filho são a mesma pessoa, você tem que entender a teologia de William Branham. Agora, esse é um dos problemas que nós estamos encontrando hoje. Porque ao invés dos ministros tentarem entender ou compreender e explicar a doutrina do irmão Branham usando a teologia do irmão Branham, o que foi que eles fizeram? Eles usaram uma outra teologia. A teologia unicista, a teologia sabelianista. Eles usam essa teologia para tentar explicar William Branham. Ainda que ele pudesse usar, como eu disse, termos teológicos parecidos, ele não usava da mesma forma como aquelas correntes teológicas a empregavam.
E o que você tem visto hoje é ministérios até recorrendo a sites unicis para poder entender e falar da teologia de Umbanda. Vi alguns ministros da mensagem usar termos que Umbanda nunca usou para tentar explicar, mas eu já vi os mesmos termos que eles usam para falar de Umbanda ser citado em sites de unicistas, como a Voz da Verdade, eu acho que é um site unicista, não tenho certeza disso. Eu já vi alguns termos que eu nunca vi nas mensagens Umbanda, e eles estão usando os termos que os outros sites usam, outros ministérios usam, para explicar o Umbanda. Não faça isso. Molivei que disse, a teologia do Umbanda não pode ser compreendida pela teologia moderna. Você tem que se desfazer da tua teologia. Você tem que se desfazer dos teus próprios pensamentos. Então, como nós já dissemos, Umbanda, ele possuía uma teologia que era própria sua. Porém, a maneira como ele a apresentava é muito diferente do que os ministros estão tentando mostrar aí. Eu quero ler mais uma outra palavra do Molivei, de uma mensagem, de uma série que estamos traduzindo, a série Presença. Esse é o número 3, não traduzi ainda, de 81. Deixe-me dizer o que há de errado com a teologia moderna, seja ela trinitária ou seja ela unicista. Qual é o problema dessas teologias modernas? Eles não entendem a divindade. A teologia trinitária, unicista, russelita, seja o que for, eles não entendem a divindade. Há somente um Deus, e ele tem um filho. E aí você já sabe, o unicismo não concorda com isso. O unicismo não crê que Deus tem um filho. O unicismo crê que Deus é o próprio filho, um outro atributo. Né? Como você sabe sobre o que é falado? O pai é o filho, né? O pai e o filho são o mesmo ser, são a mesma pessoa, a menos que você entenda teologia. Então, para você dizer que o pai é o filho, você tem que entender teologia. Mas entenda isso aqui, não é qualquer teologia, é a teologia de William Branham. Quando algum ministro, algum crente da mensagem diz, Deus nasceu na manjedoura, Deus morreu, o Pai morreu na cruz, eu vou dizer amém. Quando eles dizem, o Pai e o Filho são a mesma pessoa, eu vou dizer amém. Deus era um Jeová Jiré, aquele bebezinho pequenininho chorando, aquele é Jeová chorando, Jeová brincando, Jeová orando, eu vou dizer amém. Agora, quando eles dizem isso, parece que eles estão confessando para você a mensagem, porque estão dizendo as mesmas coisas que o Umbanda falou. Mas pare para ouvir como que eles tentam explicar para você como que é isto. Pergunte para eles como que eles entendem. Pede para eles explicarem para você como que para eles o pai é o filho. Como que Deus na manjedoura nasceu, chorou. Como que Deus na cruz morreu. Pare para escutar a explicação deles e então você vai ver que eles fogem da teologia de Umbanda e usam uma outra teologia, a unicista, a modalista. Você está entendendo? Estão usando uma outra teologia espúria para tentar falar da teologia do Umbanda. Não use nada da teologia moderna para tentar explicar o Umbanda. Use o próprio Umbanda. Use os próprios termos, mas com o entendimento e com a mentalidade do Umbanda. Ainda que talvez você não concorde, como ele disse, você pode não concordar, mas eu estou dando o meu melhor para que você saiba o que Deus quer que você aprenda. Então é isso que o Molivei fala aqui. Né? Você, para falar uma coisa e outra, que o pai é o próprio filho, você tem que saber de teologia, você tem que saber exatamente o que o Molivei falou, o que o Umbanda falou. É por isso que esta mensagem está tão ineficaz e adulterada. E essa palavra aqui que eu traduzi por adulterada foi até difícil, eu tive que fazer uma vasta pesquisa. No inglês ele citou a palavra cleared up. Então, pesquisando, essa palavra soa parecido como sujo ou contaminado. É mais ou menos isso que Molivei disse que estão fazendo agora com a mensagem. A mensagem está ficando ineficaz, está perdendo o seu poder, né? E também está sendo suja, está sendo contaminada, está sendo adulterada. Por que isso? Porque não estão usando a mesma teologia do Umbanda para falar do seu ensino e da sua mensagem. Estão adulterando, ou seja, estão sujando, estão contaminando, estão tornando ela impura, porque estão usando uma outra teologia, um outro ponto de vista doutrinal. Então a mensagem do Umbanda, hoje, ela está assim, dessa maneira. Ela se tornou contaminada e se tornou até mesmo inútil, porque qual vai ter utilidade de uma doutrina que é hibridada? Que utilidade pode haver para alguém uma doutrina, uma mensagem que foi hibridada, que foi adulterada, que foi maculada com o pensamento carnal e que nada tinha a ver com esse Umbanda? O que vai produzir? Se a mensagem está adulterada, e quem aceita isso aqui vai ser tão adulto quanto essa mensagem adulterada. Amém?
Então, o que ela vai produzir? Deixa eu ler aqui o que uma banda diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, assim deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isto, pois todo aquele que tirar uma só palavra disto, ou acrescentar uma só palavra a isto, tirou disto. Você está morto, é híbrido, bem ali. Ela está aqui atrás, esse testemunho em suas mãos, a imundície das suas fornicações, cometendo em adultério espiritual, contra a mesma palavra que ela afirma crer. Então, porque a palavra foi adulterada, então você tem hoje aí isso que você está vendo. Uma palavra sem eficácia, não está operando, criando crentes com uma mentalidade apenas intelectual, formal, ainda que possa demonstrar um grande avivamento, mas na verdade o seu fundamento é isso que você está vendo. Essa explicação teológica carnal daquilo que Deus expôs através do seu profeta. Então, nós já vimos que um dos maiores erros que nós encontramos entre os ministros da mensagem é tentar explicar a divindade da maneira como o Umbanda ensinava, mas usando uma outra luz, usando uma outra ótica teológica, que é a luz, a ótica unicista. Isso porque ela não se compara com nada daquilo que o Umbanda pregou. A teologia do Umbanda, ela é única e ela não deve ser comparada com qualquer outra coisa que já foi feita, como eu disse, antes ou depois dele. Mas por estar ensinando a mensagem então com uma ótica unicista, então ela tem sido o quê? Adulterada, como eu disse, e se tornado ineficaz. Ineficaz para aqueles que buscam realmente uma renovação do entendimento. E tentar entender o que o Umbanda disse com uma teologia que não seja dele, seria pensar os seus próprios pensamentos. Se você tentar entender o Umbanda com os seus próprios pensamentos, você não vai conseguir. Como disse o Oliveira, você tem que abrir mão dos seus pensamentos. Você tem que abrir mão daquilo que você foi doutrinado, daquilo que você foi formalmente instruído a crer e receber, para entender o que de fato o Umbanda disse. Quero ler mais uma mensagem aqui do irmão Oliveira. Bem, você não acredita no que o profeta disse. Eu disse que devemos renovar o nosso pensamento. Você não pode pensar os seus pensamentos sobre esse assunto. Eu não posso pensar os meus pensamentos. Livei disse isso. Não posso pensar da minha própria maneira. Eu não sou um teólogo. Vocês não são teólogos. Nós não pregamos outra teologia, a não ser do Umbanda. Foi o que ele disse. Quando vemos descendo e vivendo entre a igreja, essa é a sua vitória. Então veja que para você aceitar a teologia do Umbanda, você precisa então, primeira coisa, se desfazer da sua própria teologia. Se desfazer dos seus próprios pensamentos. Deixa eu ler algo aqui no Umbanda. Mensagem Testemunhas, essa é uma que não foi traduzida, 54. Você não pode ter a mente de Cristo e a mente do mundo ao mesmo tempo. Você não pode estar no seu caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Você tem que sair do seu próprio caminho para deixar Deus ter o seu caminho. Não foi isso que você disse para mim, irmão Guilherme, no ônibus? O Umbanda sair do seu caminho para Deus operar, não é isso? Essa é a única maneira que você alguma vez irá fazer qualquer coisa. Você tem que ficar longe dos seus próprios pensamentos, das suas próprias razões. Não tente arrazoar, apenas creia. Amém? Apenas creia. Deixa eu ler outra mensagem aqui. O testemunho de Jesus, 53, também não temos traduzido. Se um homem nasceu do Espírito de Deus, ele não escuta arrazoamentos. Deus não pode ser arrazoado. Deus é crido. Nós não conhecemos Deus pela teologia. Não conhecemos Deus por meio de instrução. Não conhecemos a Deus por arrazoamentos. Nós conhecemos Deus pela fé. Diga nós conhecemos Deus pela fé. E o que é a fé? É a revelação. Ela está além da razão, além da teologia do homem. Você não pode arrazoá-la. Isso que torna tão real para nós crentes. Nós olhamos para o invisível. As coisas que nós não vemos, nós conseguimos ver.
Porque você não está vendo com a ótica unicista, trinitária, ou seja o que for. Ótica teológica. Mas você está vendo com a fé revelada. Amém. Então veja, Mombrana ele disse que ele não estava preocupado em lançar fundamentos doutrinários teológicos. Ele nunca se preocupou em tentar explanar a sua mensagem de uma forma perfeita, bem arquitetada, com boas palavras. Mas o que ele queria, na verdade, era fazer com que o crente se dependesse apenas na revelação que Deus concedesse à igreja para entender a sua mensagem. Então, o que importava para o Mombrana era viver, na verdade, esse ensino. Viver essa revelação que a luz de Deus precedia. Ele não estava tentando se esforçar para tentar tornar a sua teologia tão clara para você. Só o que ele queria fazer que você entendesse que Deus era real. E ele expôs Deus da melhor forma que ele pôde, com a linguagem que ele tinha, para que você apenas, ao receber esta mensagem, pudesse de fato ter este mesmo Deus real em você. Mensagem não traduzida, Cura Divina de 54. Não há necessidade de eu estabelecer algo em torno de minha teologia. Ou seja, eu não tenho aqui que me esforçar para tentar tornar meu ensino tão claro para você numa linguagem teológica. A minha teologia não tem que ser exposta de uma forma tão detalhada para você. Agora sim, agora entendo. Não. O que ele estava preocupado? A necessidade não é de estabelecer a minha teologia. É eu viver naquela luz que eu tenho e esperar em Deus. Era essa a teologia do William Branham. Vivermos de fato a mensagem. E não apenas você ter uma capacidade intelectual para falar dela. Portanto, o irmão Branham, na sua teologia, ela não consistia em simples ideias ou teorias, mas na vivência da prática cristã. Porque a coroação de todo o conhecimento é a revelação que é adquirida através da demonstração que você mostra ter pelo teu próximo na forma de amor. Para o irmão Branham, a verdadeira teologia, a única teologia, na verdade, que importava para a igreja receber, era a revelação de Cristo. E a revelação de Cristo se demonstrava na sua melhor forma, pura, na forma do amor. Eu estou aqui criando uma introdução porque ao longo dos próximos dias eu vou tratar mais sobre isso. É no amor que você demonstra uns para com os outros, para com os teus irmãos, é que você vai demonstrar realmente que você entendeu a teologia de Deus, a teologia do William Branham. Mensagem não temos traduzida? O Cristo Indesejado de 55. Você sabe qual que é a minha teologia? Vou dizer para você qual que é a minha teologia. O amor redimido. Quando você tem amor um pelo outro, vê? Não importa o que essas outras coisas são, quantos dons nós conseguimos, ou quanto conseguimos disso ou quanto daquilo. Se não temos amor um pelo outro, nós estamos perdidos. Isso é tudo. Não adianta você saber, eu entendo agora o que é Jesus, o que é o Pai, o que é o Filho. Aqui uma banda diz, você pode saber tudo isso. Você pode ter um conhecimento intelectual perfeito nessa parte. Mas se isso não resume em amor, se isso te torna soberbo, vou usar as palavras que o apóstolo Paulo usou. Se isso te deixa inchado, então não está servindo de nada. Aqui uma banda diz, você está perdido. O entendimento pode estar correto, mas você está perdido se isso não se resume, não se reflete em amor. Se ao invés de você ter amor, você tem ódio, você cria uma separação, onde é que está a vida nisto? Que teologia que pode gerar vida em alguém que não consegue amar o seu próximo? Ele disse, essa é a minha teologia. Então veja que para o irmão Branham, a sua teologia consistia em viver, como ele disse, na luz da revelação. Esse é o meu esforço, não é tentar expor minha teologia claramente para você, mas é o crer na luz que estou recebendo. E a luz que nós recebemos tem que ser a luz de Cristo. E essa luz de Cristo, ela se reflete em nossas vidas através deste amor. Quando você consegue demonstrar esse amor, então você está mostrando que de fato a luz de Cristo está se refletindo em você. Não uma luz que se limitou a um conhecimento, uma compreensão teológica e intelectual, mas algo mais do que isso. É de fato Cristo vivendo em você. Amém? Mensagem sem tradução?
Queríamos ver a Jesus, 57. Agora, enquanto Ele está aqui operando com a sua igreja na forma do Espírito, então, se o seu Espírito está conosco, Ele agirá exatamente como Ele agiu quando Ele esteve aqui na terra. Isso fará você agir da mesma maneira, porque não é mais o teu Espírito, é o Espírito dele em você. O Espírito de Cristo em você. As coisas que aquele que crê em mim, João 14, 12, as obras que eu faço, vós também as fareis. Vê? Nós faremos as mesmas obras, pensaremos os mesmos pensamentos, viveremos o mesmo tipo de vida. Se o Espírito de Deus está em você, isso faz você viver como Cristo. Então você se torna uma epístola escrita. Você não apenas compreende ou fala do autor, mas você conhece o autor porque o autor vive em você, como eu disse. Você se converte em uma epístola também, né? E lida por todos os homens. Cristo em vós, refletindo sua luz por você. Então uma banda disse, eu quero viver nessa luz da revelação. E viver nessa luz é o próprio Cristo. A luz de Cristo é refletida. E como que ela é refletida? Através do amor. Através do amor. O amor de Cristo vivendo em nós. Né? Então na teologia de irmão Branham, a teologia de irmão Branham, ela nos convida não somente a nós recebermos Cristo no campo das ideias, para você compreender Cristo, a pessoa do Cristo, do Pai, do Filho, mas ela também, principalmente, receber Cristo, esse conhecimento de Cristo no coração. De forma que Cristo possa também viver em nós. Mensagem de adoção número 4. A igreja tem que ser tão perfeitamente como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir. O mesmo Espírito. E se o Espírito de Cristo estiver em nós, Ele faz você viver a vida de Cristo, agir a vida de Cristo, fazer as obras de Cristo. É nisto, na verdade, que se resumia a teologia de William Branham. Por que ele pregava a teologia? Aquela teologia dele, para que você apenas soubesse falar de Cristo? Não. Isso não serve de nada. Você tem que viver Cristo. A teologia do William Branham é para fazer você entender Cristo a tal ponto que você saiba que você tem uma experiência íntima com Ele, que Ele vive em você. Porque como que Cristo pode viver em você se você primeiro não puder conhecê-lo? Então você primeiro precisa receber a doutrina, o entendimento, mas além disso você tem que receber a luz desse Cristo que se reflete melhor nas atitudes. Ele disse, se você tem o entendimento correto de Cristo, se você tem a teologia correta de Cristo, você vai demonstrar isso de que forma? O Cristo vai viver aí em você. Ele disse, você vai viver como Cristo, você vai agir como Cristo, você vai fazer as obras de Cristo. Amém? Então, é nisto que você vai ver se a teologia funciona ou não. É se Cristo está vivendo no meio daquela congregação, tabernáculo, igreja. Então, com isso aqui nós conseguimos entender que a teologia do irmão Branham, ela não trabalhava apenas com a fé intelectual. Ela é necessária, você precisa ter o conhecimento, a informação, né? Mas também com a fé espiritual, que se manifesta na forma de atitudes de uma mente que foi transformada, renovada. Por isso que o irmão Oliveira disse, esqueça os teus pensamentos, você tem que renovar os teus pensamentos. Não tenta viver outra teologia, porque essa teologia que está sendo ensinada aí tem feito dessa mensagem se tornar o quê? Ineficaz e adulterada. E não tem gerado filhos para Deus. De forma que o próprio Deus pudesse se manifestar ali. Como que ele vai se manifestar se a teologia é outra? O Espírito é outro. O pensamento que eles têm de Deus é outro. Outra mensagem que no Umbanda, também sem tradução. Ainda que eu entenda todos os mistérios de Deus, para que eu possa explicar toda a Bíblia, saiba tudo, minha teologia seja suprema, e não tiver o tipo certo de amor, eu não sou nada. Eu posso ter o bom conhecimento teológico de William Branham, o bom entendimento da doutrina, mas se eu não tiver amor, eu não sou nada. Ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, dê meu corpo para que seja queimado, como um sacrifício, uma fé para mover montanhas, ainda que eu possa fazer isso, e não tiver amor, eu não sou nada. Onde houver línguas, elas cessarão. Onde houver profecias, falharão. Onde houver conhecimento, desaparecerá. Mas quando o amor vier, é puro e é para sempre. Amém. Graças a Deus. Eu não vou ler tudo, porque eu já quero aqui encerrar esse estudo, mas eu vou dispor, pois, o texto para que vocês tenham acesso e leia aqui. Outros sermões aqui que eu citei, de Umbanda também sem tradução, onde trata desse mesmo.
essa mesma coisa. Você vai ter que demonstrar que você conheceu de fato Cristo, ou que Cristo está vivendo em você, quando você puder mostrar que em você está o mesmo Espírito que fazia Cristo fazer as obras que Ele fez. Você vai ter que agir como Cristo, você vai ter que falar como Cristo, você vai ter que pensar como Cristo. Então, a verdadeira teologia, ela revela todas as obras más que a falsa teologia promoveu e que tem sujado o nome de Jesus Cristo. E durante todos os mais de 30 anos de ministério de Mambrana, foram 33 anos de ministério, ele disse, durante todo o tempo que ele esteve ministrando, o que ele tentou fazer foi que através da sua mensagem, da sua teologia, limpar o nome de Jesus Cristo. Porque as teologias unicistas, trinitárias, sujaram este nome. Então ele diz, agora eu venho com esta mensagem, para poder limpar isto, para tornar Cristo claro a você. Não temos traduzido. Um super sinal, 8 de julho de 62. Há 31 anos atrás eu dediquei a minha vida e morri, o velho Lambrana, e me entreguei para o serviço, para respeitar e tirar a imundícia do nome de Jesus Cristo e colocar a palavra de Deus, ou seja, a teologia, de volta na igreja. Foi isso que a teologia de Lambrana fez. Limpou o nome de Jesus e trouxe de volta para nós a mesma teologia, a mesma palavra, de volta para a igreja. Estou há 31 anos no serviço. Deus, ajude-me a viver para ver o dia em que eu possa ver os corações dos cristãos batendo como um. Amém. E a imundície das mulheres e dos homens e das igrejas e seus credos e coisas caírem. E uma verdadeira igreja não adulterada do Deus vivo permanecer na beleza de Cristo para recebê-lo quando Ele vier. Agora, só a teologia de William Branham pode fazer isto. Limpar nossas mentes de todo ensinamento errado. Né? Então, se o irmão Branham disse que ele tentou limpar o nome do Senhor, como ele disse aqui, né? Tentei tirar toda a imundícia que havia em cima do nome de Jesus. Então, se ele tentou fazer isso, então isso significa que a sua mensagem também funciona como filtro. A teologia do William Branham funciona como um filtro para você saber o que está sendo colocado na mensagem, na Bíblia, que tem poluído esta mensagem, que tem poluído este nome de Cristo. A mensagem do William Branham serve como filtro para remover toda a sujeira da teologia denominacional, seja ela trinitária, seja ela unicista, seja o que for. E qualquer outro que quiser manusear essa palavra, ela vai ter que passar por esse mesmo filtro. Sua mente vai ter que ser limpada. Sua mente vai ter que ser purificada. Os pensamentos errados, seus próprios pensamentos, têm que ser filtrados, removidos. E como é que você faz isso? Só a teologia do William Branham remove e limpa a tua mente e o teu pensamento. Agora eu vou ler aquela mensagem, né? O filtro do homem que pensa. É onde você sabe que ele tratou sobre isso. Se existe um filtro teológico para o pensador teológico, e existe um filtro da igreja para o pensador da igreja, um filtro de cigarro para o pensador de cigarro, deve haver um verdadeiro filtro em algum lugar para o verdadeiro pensador. Então, é aquilo que eu disse antes. Se há uma teologia falsa, tem que haver uma teologia verdadeira. E Deus tem um filtro, e essa é o que? A sua palavra. A palavra de Deus é o filtro. E eu vou repetir o que eu disse para você antes. A palavra teologia quer dizer isso. Palavra de Deus. Então este é o filtro de Deus, a sua palavra. É um separador, pois são as águas da separação pelo pecado. Esta palavra de Deus não deve ser manuseada por mãos sujas da incredulidade, deve ser por um homem limpo. E se ele está limpo, ele teve que passar pelo filtro de Deus. Amém. E é esse filtro teológico da mensagem que vai dar a você essa limpeza, essa purificação e a revelação correta da palavra. Amém. Então, para encerrar, só quero ler aqui mais alguns parágrafos, porque o Mambana vai dizer para nós também que existe uma falsa luz da palavra. E vamos usar o mesmo argumento. Se existe uma falsa luz, tem que haver uma luz verdadeira. Então, vou enfatizar mais uma vez que uma revelação correta de Cristo, ela não vai se evidenciar apenas em uma concepção mental correta acerca de Deus, acerca da sua palavra, mas em uma vida que de fato consiga mostrar, consiga externar isto, que consiga experimentar o poder que se encontra nessa revelação.
E como disse o Umbanda, a sua preocupação maior não era estar tentando definir a sua igreja, mas viver na luz da revelação que ele tinha. Mas o que nós temos hoje são pessoas tentando viver para Cristo com uma outra luz. Nós já tratamos em outro estudo, numa outra ocasião, sobre esse problema de se tentar adorar a Deus com uma doutrina errada, por meio de tradições, que é quando se produz uma falsa adoração a Deus. Se faz o melhor por Ele, mas a adoração é vã, porque a doutrina é vã. A doutrina não é a doutrina de Cristo. Umbanda, ele disse que esse tipo de adoração seria vã, quando você tenta adorar a Deus com uma falsa visão da palavra. É uma adoração vã. Qualquer luz teológica que for apresentada em substituição à palavra, ela vai tirar o crente da sua comunhão com o verdadeiro Deus. E toda vez que alguém tentar buscar por alguma coisa que seja um pouquinho diferente da palavra, o diabo vai estar ali por perto para tentar mostrar para ele alguma outra coisa que seja diferente para que ele receba. Sempre quando alguém dando aval a uma outra teologia, a um outro ensino que seja errado, é porque Satanás sabe disso. E ele estava ali por perto para fazer isso, para dar aquilo que a pessoa queria. Como é o caso de Eva. Uma banda vai citar aqui, eu quero ler para você. Deus guarda a sua palavra, número 2. O diabo está sempre presente para lhe dar o que você está procurando. Eva não estava satisfeita no princípio com a maravilhosa comunhão que ela e Adão tinham com Deus. Mas ela teve que procurar uma nova luz. Então, hoje ainda pessoas com essa mesma postura, procurando uma coisa diferente, alguma coisa que traga mais luz. Né? E o diabo viu que ela buscava. E quando você tenta encontrar algo que seja um pouco fantástico, um pouco diferente da palavra escrita, o diabo está bem ali presente para dar a você. Qual é o novo nome, irmão Diógenes? Sabe, o diabo vai estar por perto para te dar um novo nome. Qualquer coisa que você quer, alguma que seja contrário ou que seja fantástico, né? Se você não se limitar a ficar com aquilo que Umbanda passou para nós através do seu ministério de ensino, e você quiser ir além, como Umbanda disse, você estará adulterando, você estará hibridando. E Satanás tirará proveito disso e tirará todas as luzes que você quiser. Dará todo tipo de revelação que você busca. Então, nós vimos aqui Umbanda dizendo, e também o Molivei disse, que para você tem que se afastar da teologia moderna. Porque você jamais vai conseguir conhecer a linguagem do profeta usando uma outra doutrina para procurar compreender ou mesmo explicar o que ele ensinou. Então esse é o grande problema que estamos encontrando nesta mensagem. Ministros que dizem que creem em William Branham, que dizem pregar a sua mensagem, mas quando vão falar da sua mensagem, eles não usam a sua teologia, eles usam uma outra teologia. Então para você entender William Branham, você tem que compreendê-lo à luz da sua mensagem conforme ele explanou. E não tentar usar a teologia sabelianista, a teologia modalista que tem sido usada, porque esta vai acabar rejeitando muita coisa da Bíblia e muita coisa do que o próprio profeta falou. Mensagem à festa das trombetas. Pai, se há alguma pessoa aqui esta manhã que tem somente tomado alguma superstição, alguma influência teológica, ou alguma palavra teológica que é contrária à palavra de Deus, e eles não conhecem o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Espírito Santo, ela não esteja revelada a eles, a palavra ainda, como a palavra deve ser nesse dia. Eles somente veem uma tradição, eles estão vivendo em uma luz que está cegando. Então, se você não vive na luz dessa mensagem, uma outra luz virá e vai cegar o entendimento. Como o maior roubo já feito no mundo, que foi na Inglaterra, aquele caso de um trem que foi assaltado, depois o ladrão veio morar aqui no Brasil, não é isso? Foi feito por meio de uma falsa luz. E o maior roubo que a tua igreja já teve foi quando eles tomaram uma luz denominacional, uma luz unicista, e rejeitaram a genuína luz da Bíblia, o Cristo. Então, eu encerro aqui esse estudo apenas para expor mais uma vez aquilo que nós vimos o profeta falar lá no início. Ele disse, Deus tem provado para vocês que o meu ensino é sincero, é verdadeiro, e que aquilo que eu estou passando é aquilo que Ele me deu, porque Ele me comissionou, Ele me enviou até você, e Ele tem mostrado que esse ensino é correto através de sinais. Lembra que Ele disse ali?
Deus tem mostrado através de provas, demonstrações, sinais do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, de que eu estou falando a você a verdade. É sim também verdade que algumas teologias possuem alguns sinais para tentar vindicá-las. As falsas doutrinas também têm os seus sinais, mas a doutrina teológica de William Branham, ela é vindicada pelo verdadeiro poder de Deus. Amém? Deus tem vindicado o ministério de William Branham para comprovar que a teologia que ele pregou para nós estava correta. Deus não levantou o seu profeta para pregar a sua própria mensagem, doutrina ou teologia, assim como alguns têm atuado nessa mensagem. Mas ele usou o seu profeta para pregar a sua mensagem e para que essa mensagem fosse compreendida exatamente como era a mensagem dos primeiros pais da igreja, embora eles também não tenham sido bem compreendidos. A teologia rotineira os perseguiu, eles se tornaram impopulares, mas Deus esteve com eles, mostrando estar com eles. Deus mostrou estar com seu profeta, com sinais, com demonstração de poder, para provar que a sua teologia era verdadeira. E Deus continua ainda com a sua igreja, ajudando em suas necessidades, ajudando a fortalecer o seu povo, para mostrar para eles que o seu amor está com eles e também para que eles entendam que eles estão firmados em uma teologia que é a teologia revelada de Deus, que é aquela que uma banda recebeu de Deus. Amém? Eu leio esta mensagem aqui e eu encerro. Não temos traduzido? Não tenhais medo de 60. 9 de junho de 60. Você crê no Senhor Jesus? Tenha fé em Deus. Isto é tudo, irmão. Apenas creia agora. Nós somos estranhos um para o outro. Agora, isso deveria resolver a questão para todos vocês. Isso confirma que eu estou pregando a verdade? Sim. Como Deus me deixaria dizer algo errado e me levantar com a minha própria mensagem? Não pode. O profeta aqui está dizendo, se Deus me levantou para levar até você uma palavra, acredite, eu não estaria aqui pregando uma outra coisa que seja contrário. Eu não poderia pregar algo que estivesse errado. Vou repetir, como Deus me deixaria dizer algo errado e me levantar com minha própria mensagem? Essas coisas são apenas para indicar, está falando agora dos sinais que Deus estava mostrando, né? Para indicar uma vindicação divina de que a minha teologia está certa. Isto é exatamente certo. Então Deus mostrou, através da sua própria vida, dos sinais, de que aquela teologia que estava ali sendo pregada por William Branham era a teologia correta, porque era a palavra revelada na sua simplicidade, sem aquela linguagem teológica requintada, mas simples. Simples para que também não fosse compreendido. Então a teologia de William Branham, ela estava certa e foi vindicada por Deus, não somente porque ela trouxe o mesmo evangelho de poder, como foi nos dias de Paulo, também na sua simplicidade, mas porque ela agora concedeu à noiva uma ponte para conduzir a ela a revelação de Jesus Cristo. Essa mensagem, William Branham, ela te encaminha com uma chave, com uma ponte para te levar à revelação. Amém? Ela cria uma ponte de ligação entre Deus e a sua palavra. Então, que o Senhor nos ajude a nos manter fiel a essa teologia de William Branham, que diz que foi vindicada por Deus, para que nós possamos então não apenas ter essa compreensão correta, mas a certeza de que se você agir dessa maneira, o próprio Cristo também vai agir em você, vai operar em você. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Amado Pai Celestial, nosso Deus bendito, te agradecemos, Senhor, por esse tempo que estivemos, onde ministramos essa humilde palestra, para tratar, Senhor, dessa forma tão peculiar como Tu usou o Teu profeta mensageiro William Branham, trazendo para nós uma mensagem que, como ele mesmo disse, não seria compreendida, não apenas pela sua linguagem simples, pela sua forma simples como ele expôs, mas também pela natureza do seu ensino, que não poderia ser aquilatada ou comparada com nada, Senhor, que as escolas teológicas têm exposto. Nós temos visto, Senhor, o grande problema que alguns têm encontrado para não assimilar essa mensagem da forma como ela foi apresentada. Isso porque, como ele mesmo disse, Senhor, a mensagem foi adulterada, hibridada, modificada. Nós queremos, Senhor, nesse instante, pedir a Ti
a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Porque tu achou a graça em nós, Senhor, de nos dar um entendimento que nos permitisse não apenas receber esta palavra, mas também nos tornar humilde com esta palavra. Ajude-nos, Senhor, neste momento, e nós te pedimos, para que esse entendimento não nos torne, Senhor, soberbos, arrogantes, porque a tua palavra diz, Senhor, que o teu amor, que é o vínculo da perfeição, está presente na vida de todos aqueles que confessam o teu nome. É esse o nosso desejo. Não apenas confessar aqui uma doutrina, uma confissão de fé, mas crendo, Senhor, de que essa confissão de fé realmente mudou os nossos pensamentos, mudou o nosso entendimento. Queremos ser isso, Senhor. Queremos ser filhos adotados por Ti e poder, por causa disso, adorar a Ti na beleza e santidade em perfeição. Sim, Senhor. Para que quando nós fizermos a Ti as nossas adorações, quando nós fizermos a Ti, Senhor, as nossas orações, nós possamos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, crendo que Tu estás recebendo, contemplando não alguém com uma mentalidade teológica, mas com a Tua própria mentalidade. Que Tu possas, Senhor, olhar para cada filho Teu aqui, cada filha Tua aqui, Senhor, e contemplar a Tua própria palavra refletida neles. Que eles possam ser também epístolas escritas vivas, escritas por Ti, Senhor. Não queremos apenas falar de Ti com palavras. Queremos que a nossa vida também fale de Ti. Queremos, Senhor, ter uma comunhão mais íntima com o autor desta palavra, como o Teu profeta disse que tinha. Há coisas que talvez nós não compreendemos e não estamos preocupados, desde que Tu esteja conosco, capacitando a cada um de nós, Senhor, para sermos vasos usados por Ti nas Tuas mãos, para sermos aqui despenseiros desses mistérios e viver de acordo com a Tua palavra. Aqui estamos, Senhor, com este propósito. Então direcione cada vida, Senhor, cada família, que Tu ajude cada filho Seu em suas necessidades. Alguns que talvez tenham dificuldade de compreender, Senhor, que Tu lhes ajude, que eles consigam receber de Ti a revelação, o entendimento correto da Sua palavra, e que isso possa fazer com que eles se tornem filhos Teus melhores, mais simples, mais humildes, mais obedientes, que possa estar cada vez mais sacrificando mais e mais os seus pensamentos, o seu querer, a sua vontade, para fazer a Tua vontade. Nós entendemos que essa foi a preocupação do Teu servo, Senhor, fazer com que, através de uma linguagem simples, a Sua palavra fosse alcançada por todos os Teus filhos, para que, uma vez compreendida, pudesse resultar em uma vida nova, que pudesse transformá-los em caráter, em mentalidade, em postura, em entendimento. É isso que nós queremos, Senhor. Que Tu continue trabalhando com esta igreja, que nós possamos continuar sendo aqui, Senhor, ainda com um grupo pequeno, Suas testemunhas. Ajude-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.